No século XIX, muitas coisas surgiram. A vacina foi uma delas. A outra, não menos importante, veio com Madame Bovary, o contatinho. E aí pessoal, o último livro que eu li é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Antes de mais nada, já deixa um like aí, se inscreve no canal e depois da vinheta eu conto mais. A história de Madame Bovary começa não pela protagonista, mas por seu marido Charles Bovary. Ainda jovem, os pais mandam ele para o bacharelado, onde ele é um aluno mediano, não aprende quase nada, e de uma forma quase mecânica ele consegue obter o diploma. Charles vira uma espécie de oficial da saúde, não é nem bem um médico e nem tem muita ambição na vida também. Quando vai atender um paciente em Tostes, o Sr. Theodore Rutten, Charles fica conhecendo sua filha Emma, por quem se encanta, e começa a ir frequentemente lá, gerando desconfiança na sua então mulher Heloise. É importante dizer que no começo da história, Madame Bovary está mais para Madame Bovary, bela, recatada e do lar, como mandavam os costumes da época. E só depois que se casa com o desinteressante Charles Bovary é que ela começa a emancipar do seu lado feminino. O casamento é o acontecimento dos Bertox, região onde mora Theodore Rutten. Todo mundo vai para lá festejar a união entre Charles e Emma Bovary. Depois que a carruagem volta rumo a Tostes, o que era de se esperar acontece. Um enorme tédio toma conta de Emma Bovary. Enquanto Charles sai para atender seus pacientes, Emma fica em casa lendo seus romances, que era a única diversão na época, e se imaginando no lugar das princesas das histórias. A convite do Marquês d'Andeville, em Vaubyessort, Emma e Charles Bovary vão para um baile que dura 3 dias. Lá, Emma tem a sua primeira grande experiência da vida, e depois que voltam para Tostes, a sensação de tédio de Emma Bovary só aumenta, e Charles Bovary, acreditando que a sua mulher está com algum tipo de doença, decide que vão mudar de cidade, para pegar novos ares. A bordo do Andorinha, que é uma espécie de trem Zurb do século XIX, Emma e Charles chegam na cidade para onde estavam indo e param na estalagem Leão de Ouro, e ali Emma conhece Leon. Os encontros amorosos entre ela e Leon acontecem todas as escondidas, embaixo do nariz de Charles, e tentam não chamar a atenção dos habitantes de Yonville, pois todos os vizinhos gostam de uma fofoca. Antes dos encontros amorosos, porém, Emma tem a sua primeira e única filha, Berthe. Diferente de outras mães que gostam de preparar o enxoval da criança e sentem o desejo aumentar a cada dia, Emma parece não ter a menor curiosidade sobre isso. E aqui um detalhe que a primeira vez que eu li eu achei que o autor estava descrevendo a vontade de Charlie, mas depois eu vi que era a vontade de Emma. Ela queria ter um filho varão que fosse homem, que pudesse fazer tudo aquilo que ela não foi capaz de fazer. Depois que nasce, Emma não dá muita atenção a Berthe. Como fica claro numa passagem que Leon pergunta pela filha, ela pede para que a criada traga a Berthe e depois, de forma bem seca, só pede que ela leve de volta. Com isso eu sou obrigado a me perguntar se Emma é uma mocinha que se rebela ou é uma vilã. Deixa aí nos comentários o que você acha. Leon começa a ficar impaciente vivendo em Yonville. Decide que a cidade é pequena demais para ele e suas ambições, e com isso se despede de Emma Bovary e vai para Paris. Emma Bovary volta ao seu temperamento de tédio, seguido por momentos de extravagância, o que o cinismo da época chamava de vapores femininos. Um dia, no meio de montes de carroças e movimento em Yonville é praticamente só uma rua. O jovem rico Rodolphe vem de uma terra vizinha para que seu empregado se consulte com o Dr. Charles Bovary. Rodolphe se fascina pelos olhos de Emma Bovary e a partir daí eles têm um tórrido romance proibido. Encontram-se num caramanchão, num quarto alugado, na sala da prefeitura, e Rodolphe fica deixando cartas para Emma num cercado da casa dela, tomando cuidado para que Charles não veja. Por isso, contatinho. Planejam ir embora dali a qualquer hora. Porém, nesse momento, Rodolphe percebe que está se entregando demais a esse sentimento e no dia combinado para fugirem, escreve uma carta para Emma avisando que vai partir sozinho pelo bem dos dois. Nesse meio tempo, Charles Bovary, por intermédio do farmacêutico Homais, decide tentar um procedimento cirúrgico que está fazendo sucesso em um aleijado da cidade, o Sr. Hippolyte. Acontece que o procedimento dá completamente errado, manchando a reputação de Charles cirurgicamente. Quando Rodolphe vai partir, Emma pede Leroux, que é uma espécie de mascate da região, que vende para as pessoas tudo que elas precisam, tecidos, ingredientes, panos, uma grande caixa e uma capa grande, deixando ele desconfiado. Leroux é um personagem decisivo na trama, e mais tarde eu explico por quê.
Na mesma manhã que está pronta para sair de casa e viver um romance com seu amado Rodolfo, o criado dele entrega a Emma uma carta avisando ele que vai partir, deixando ela arrasada. Emma fica com esse temperamento por dias e Charles começa a se preocupar novamente com a sua saúde. E em momento nenhum passa pela cabeça de Charles que ela talvez possa estar tendo encontros amorosos com alguém. Ele sempre acha que são seus vapores. Para tentar melhorar a saúde dela, decidem ir para um teatro em Rouen e lá Emma reconhece Leon no meio da multidão que voltou da sua viagem. Para continuar nos braços de Leon, Emma decide mentir que quer ter aulas de piano para poder voltar frequentemente para Rouen. Emma e Leon voltam a ter seus romances, porém uma figura surge, Lelux, cobrando as promissórias que Emma tinha comprado à vista, prometendo pagar o quanto antes. Lembrai que Charles manchou a sua reputação com a cirurgia mal feita, e assim nem ele nem Emma tem nenhum puto para pagar Lelux. Assim, Emma recorre a todo mundo que possa ajudar ela antes que a prefeitura pegue todos os seus bens. Porém, ninguém pode ou lhe quer ajudar. Nem mesmo Rodolphe, que é rico e mora num castelo. Sem ter para onde escapar e com o prazo apertando, Emma decide fazer a coisa mais trágica possível. Ela se envenena com o arsênico da farmácia do Sr. Holmes. Sim, é clichê falar, mas a história acaba com esse desfecho fatal. O que eu achei genial no livro não foi exatamente a vulgaridade de Emma para os padrões da época, mas sim a arrogância de Charles em nunca perceber que a sua mulher estava tendo casos embaixo do seu nariz, delegando tudo isso aos tais vapores femininos, que era o nome que se dava na época a qualquer comportamento esquisito que uma mulher estivesse tendo. Esquisito. Destaque também para as reflexões de Emma Bovary sobre o amor nos romances da época. Lucia avançava, apoiada em suas companheiras, uma coroa de flores de laranjeiras nos cabelos e mais branca que o cetim do vestido. Emma recordava o dia de seu casamento. Essa aventura, porém, era uma mentira, sem dúvida, imaginada para o desejo de todo desejo. Conhecia já a pequenez das paixões exageradas pela arte. Por isso, empenhando-se em afastar delas o pensamento, queria não ver naquela reprodução das próprias dores, senão uma fantasia plástica para distrair os olhos. Chegava mesmo a sorrir intimamente condoída, quando surgiu no fundo do teatro um homem de capa preta. Para as discussões de Homais com os demais habitantes de Joinville sobre religião e Deus, e para o quanto Charles não era nem um bom médico nem um bom marido, mesmo para os padrões da época. Com medo de matar os clientes, não receitava senão poções calmantes, de vez em quando um vomitório, um banho nos seus pés ou sanguessugas. Para estar atualizado, assinou a colmeia médica. Lia um pouco depois do jantar, mas o calor da sala e a digestão faziam-no cabecear de sono ao cabo de 5 minutos. Pretendo esmiuçar mais sobre esse livro no próximo vídeo, então se gostou desse, já capricha no like, se inscreve no canal e até mais.